É desnecessário até falar para vocês da alegria para nós, que somos do Grupo de Estudos Osmanianos da Universidade de Brasília, né? Ver vocês aqui reunidos e, sobretudo, ver atualizado, nesse momento, o que era somente um projeto, um esboço de programa, né? Que vocês sejam todos bem-vindos e que a gente possa, de certo modo, usufruir dessa proximidade intelectual que nos está sendo oferecida, como eu estava falando aí, talvez até por esse ano tão difícil, né? Por esse ano tão estranho. Esse programa que se inicia hoje é resultado, talvez, do nosso interesse do grupo, um interesse contínuo em ler numa clave muito profunda esse escritor. Então, assim, faz 12 anos que a gente lê e relê Osman Lins incessantemente. Eu não sei quantas vezes já lemos a Valovara, quantas vezes já lemos a Rainha, e por aí vai, mas a gente não para de ler Osman Lins, né? E a gente sempre se dá conta de que a gente não chega ao final, de que a gente não exaure os significados todos do texto. É impressionante, né? Sempre existe algo novo, a percepção de um detalhe, a descoberta de uma estratégia narrativa, alguma coisa que se imiscui assim, nas nossas leituras e deixa claro que aquele texto a gente está sendo redescoberto, aquele texto que a gente já pensava ter lido, vamos dizer assim, né? Então, trazer pessoas aqui nesse programa que possam, de certo modo, compartilhar conosco suas próprias leituras, seus trabalhos, né, o que estão pensando a respeito de Osman Lins, eu acho que será assim, uma oportunidade de ampliação desses significados, né, da obra de Osman Lins. E a gente vai ter sempre 2 convidados em torno de um tema único. Quer dizer, um tema não, de um elemento, vamos dizer assim. Hoje, a gente está em redor de um tema, que é o amor e o erotismo em Avalovara. No próximo encontro, por exemplo, nós estaremos em torno de um conto, que é o conto barroco, né? Mas as pessoas que vão falar vão abordar de maneiras completamente diversas. Então, o que tem em comum é o conto barroco, de modo que a ideia do programa é juntar sempre 2 pessoas em torno de algo comum, né, para que o diálogo seja mais rico. Então, eu quero agradecer de coração as nossas 2 convidadas de hoje, por terem aceito assim com tanto entusiasmo o nosso chamado, e agradecer também aos ouvintes, né? O que seria do programa sem ouvintes? Alô, ouvintes! Como dizia em França. E passo a palavra para Araci, que vai apresentar as meninas e explicar até para o público, porque para as meninas já sabem como é o formato do programa. Está sem som, Ara. Que coisa. Mais uma vez, boa tarde. A gente tem uma dinâmica que é bem simples, que deve ser mais ou menos dessa forma. Eu vou apresentar agora as 2 apresentadoras de hoje, dos seus trabalhos, cada uma vai falar 10 minutos numa conversa, né? E depois a gente vai para as perguntas. Para começar, então, eu vou aqui apresentar a Maria Luísa Chacon, que tem como título Feracidade Insubmissa, o erotismo e suas derivas em Avalovara. E ela investiga o modo como o erotismo e as suas derivas, o sagrado, a morte, a escrita literária, se configuram e se entrelaçam enquanto esbanjamento das paixões, levando em consideração que o erotismo funda novas possibilidades orgânicas no texto, e que o desejo e a volúpia da linguagem indicam proeminências e aspectos ficcionais insuspeitos e até fantásticos. Acho que ela vai falar, né, mais sobre isso quando chegar aqui o momento. A Maria Luísa Chacon é professora da rede estadual no Rio Grande do Norte e atualmente ela cursa o doutorado em que desenvolve a tese com esse título que eu li há pouco.
E temos a Lisa Brasil, que já apresentou a sua dissertação de mestrado no Rio de Janeiro, se eu não me engano, me confirma depois, Lisa, na Federal, agora na UERJ, e a plenitude a que Osman visava em Avalovara era uma forma literária de tentar alcançar a dimensão cósmica do conteúdo trabalhado, o amor. Né? Isso é uma pequena descrição do que trata o trabalho que a Lisa defendeu e vai apresentar um pouco aqui para a gente. E ela é professora de português no Pedro II, no Rio de Janeiro. E, no momento, é doutoranda em literatura brasileira. Sendo assim, então, eu passo a palavra para Maria Luísa Chacon, e eu peço que quem quiser fazer as suas perguntas ou comentários, escreve no chat a palavra inscrição, e aí eu vou ordenar uma pequena filinha para a gente depois retomar no debate, certo? Então, Maria Luísa. Então, gente, boa tarde novamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de Elizabeth para estar aqui hoje, falando da pesquisa, falando sobre Osman, e acho que é bem isso que a professora estava falando agora há pouco, né? É uma oportunidade que talvez não acontecesse se não fosse por a gente estar em casa, fazendo tudo no meio virtual, né? E aí eu estou bem contente de estar aqui hoje, quero agradecer por essa oportunidade. E aí, antes de chegar especificamente na minha pesquisa, eu queria falar de um momento um pouco anterior também a isso, que foi sobre o meu contato inicial com a obra de Osman Lins, porque eu acho que o nosso objeto de estudo fala muito sobre a gente, né? E não raro acontece do nosso objeto de estudo ser também um objeto de paixão, como é o meu caso, eu acho que, imagino que de todos aqui que pesquisam e que leem Osman. Primeira vez que eu li, assim, Osman Lins, eu tinha uns 18 anos, foi no início do curso de letras, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dele foi através de um escritor, que eu gosto muito, que é Evandro Afonso Ferreira. Eu estava lendo algo sobre Evandro, e aí falava sobre um sebo que ele teve em São Paulo, que se chamava o Sebo Avalovara. E aí eu fiquei, gente, que palavra é essa? Avalovara, uma palavra diferente. Eu fui procurar o que era Avalovara. E aí descobri que era esse romance de Osman, né? E aí o primeiro contato que eu tive com a obra, primeiro eu li um livro de contos, uma antologia que foi organizada pela professora Sandra Netrini, e aí já foi um baque, assim, para mim, especialmente o conto lá da Santa Joana Carolina, o conto barroco também. E depois disso, só depois desse choque inicial, foi que eu fui ler o Avalovara. E aí foi um choque, acho que redobrado ou triplicado, porque me chamou muita atenção em tudo, assim. Eu nunca, como eu estava falando para a Elizabeth, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Eu tinha, sei lá, tinha lido Cortázar, tinha lido O Jogo da Amarelinha, que tinha mais de uma possibilidade de leitura, trazia essa questão de mais de uma possibilidade de leitura, mas eu nunca tinha visto algo que até em termos de ousadia formal, né, de experimentação formal fosse tão profundo e tão radical como em Osman. E aí, assim, tem esse lado realmente da inovação formal, mas a inovação que se dá no nível da linguagem também foi algo que me ganhou muito. Exatamente por ele ter essa escrita que está ali naquele limiar entre prosa e poesia, né? É uma prosa que recompõe com a poesia. Eu acho que, talvez não por acaso, esses são os textos que eu mais gosto de ler. No mestrado eu pesquisei uma outra autora, que foi Hilda Hilst, mas que também tem essa característica, né, do texto em prosa, que é uma prosa poética, que tem características da poesia. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu sabia que eu queria pesquisar Osman em algum momento, mas eu não sabia ainda quando, como é que ia ser. E aí essa oportunidade surgiu depois, agora no doutorado, embora antes eu não soubesse o que é que eu queria estudar na obra, né? E aí, como já foi falado, o meu título da tese, agora eu vou entrar na parte mesmo da pesquisa, eu fiz umas anotações, só porque eu costumo ficar um pouco nervosa para falar em público, e esse modelo online, parece que eu fico mais nervosa do que presencial, de falar para uma câmera. Então, só para eu não acabar esquecendo de falar nada que eu gostaria de falar, para me nortear. O título é esse, como já foi falado, Feracidade Submissa, o erotismo e suas derivas em Avalovara.
E o que eu investigo é justamente as configurações do erotismo e do que eu chamo essas derivas, que são essas três questões: a criação literária, a morte e a questão do sagrado, né? Enquanto esbanjamento das paixões e levando em consideração que o erotismo parece trazer novas possibilidades para o texto literário, né? E que essa linguagem, que é a linguagem do desejo, da volúpia, traz esses aspectos, como a professora comentou no início, esses aspectos insuspeitos e até fantásticos mesmo para a obra. E aí eu chamo esses três aspectos aí, a morte, a criação literária e o sagrado, de derivas, porque deriva significa exatamente isso, né? Designa a evolução de um objeto inicial. Então eu pensei que abarcava bem essas ligações que eu queria propor entre o erotismo e essas questões, né? E aí eu tenho pensado muito também no erotismo enquanto uma força fundante, enquanto uma força reveladora mesmo, desse sagrado, da própria escrita literária, da criação literária e da morte, né? E que, enquanto uma força que, além de fundante, é uma força que se contrapõe ao servilismo, né? Porque o insubmissa do título tem relação exatamente com isso, com essa insubmissão que está implicada no erotismo. Porque o erotismo não deixa de ser isso também, né? Essa insubmissão frente ao peso das instruções do mundo externo, né? Esse colocar em xeque dos paradigmas, e implica mesmo nessa transgressão de certos interditos. E aí, no Avalovara, o Osman vai trazer essa visão do texto literário enquanto uma cosmogonia. Caramba, tá um barulho de uma furadeira aqui em cima. Tá atrapalhando muito a minha fala? Não, não está não, Maria Luísa. E é até avalovariano, né? É bem de Avalovara mesmo, não se preocupa, não. Tá bem. Então, ele vai trazer essa visão, né, do texto literário enquanto uma cosmogonia, que é exatamente essa organização que vai do caos ao cosmos. E essa cosmogonia, me parece, está intimamente relacionada e interligada com a força do Eros, né? Essa força fundante que eu comentei há pouco. Porque Eros vai se mostrar enquanto uma força cosmogônica mesmo na obra, né? Ela vai ter essa força de harmonização que é própria da cosmogonia. E aí vai ser exatamente por meio do Eros que o personagem principal, Abel, vai se aproximar dessa harmonização cosmogônica e do conhecimento também. E aí eu trago Bataille, né, que eu uso bastante na minha tese. Eu trago ele quando ele circunscreve o erotismo ao domínio do excesso e da subversão dos paradigmas. Por quê? Porque existe um mundo, digamos assim, que é o mundo das sociedades constituídas, o mundo do trabalho, né, que é regido por máximas como tempo é dinheiro, que são coisas que a gente sempre escuta, o mundo dos fins bem definidos e da linguagem utilitária, mas existe também um outro mundo, que é o mundo do desencadeamento das paixões, né? E do inconcebível, e da palavra poética, né? E da ambiguidade, e do esbanjamento das paixões. Esse mundo é exatamente, por excelência, o mundo do erotismo e da poesia. E aí, isso me traz à memória que Abel, enquanto escritor, ele traz essa questão da busca, né? Essa busca com B maiúsculo. Porque para ele não basta aquela vida ordinária de homem que tem um emprego no banco. As preocupações existenciais dele, e a cabeça dele está em outro lugar, que não é naquela atividade comezinha, corriqueira e ordinária do dia a dia, assim, de ter aquele emprego, né? E aí tem uma passagenzinha bem rápida, até, que ele fala assim, que Abel fala, né, na obra: uma maneira doméstica de ver as coisas pode supor que um homem está seguro de si, porque assina o ponto no emprego e até porque faz greve quando todos fazem. Não está. Eu acho que essa passagem demonstra bem essa questão, né, dessa busca, né, e dessa ligação desse personagem muito mais com esse universo do desencadeamento das paixões do que propriamente esse universo comezinho, enfim,
do mundo do trabalho e tudo mais. E aí, essa busca, a gente vai perceber no decorrer da obra, que ela está presente não só nesse personagem, como em outros personagens da obra também, né? Porque a Inominada, ela busca o verdadeiro nome dela, porque ela vai dizer que o nosso nome real não é o nosso nome de nascimento. Lórios busca a sua liberdade, né, enquanto escravo. Júlio está buscando construir um relógio, uma construção de um relógio que seja uma construção poética, né? Um relógio que seja um espelho das estrelas, né? Abel, enquanto escritor, está buscando uma afinação poética, ele busca o amor e busca a afinação poética. E aí uma questão que eu me faço é se não estariam ligadas liberdade e afinação poética, porque me parece que para o escritor, esse encontro com a afinação poética converge para esse ponto da liberdade, né? São duas coisas que eu acho que acabam se relacionando aí, nessa busca de Lórios e nessa busca de Abel. E aí, pensando nas ligações e nas relações entre o erotismo e a criação literária, vale lembrar, né, de início, o corpo, né, da mulher inominada, da mulher que é representada por um grafismo, que é um corpo feito de palavras. E que vai ser a partir do relacionamento com essa mulher que esse escritor vai encontrar a sua plenitude, né, sua órbita, seu eixo e tudo mais. E aí, isso dá a ver também como no Avalovara, o erotismo e o projeto literário se confundem, se misturam. E sobre esse poder transgressivo do erotismo, vale lembrar que no Avalovara, as categorias que a priori seriam vistas como excludentes uma da outra, né, como polos, categorias como homem, mulher, sagrado e profano, vida e morte, né, são categorias que passam a ser vistas de maneiras complementares, assim, o que soa meio esquisito para a nossa noção, né, nossa cultura ocidental, que tende a dividir as coisas muito em polos. Ele vai remontar aqui com as filosofias orientais, que tendem a ver esses polos muito mais numa relação de complementação entre si que numa relação de exclusão. E aí, a linguagem já não é ordenada e racional, e vai se desenvolvendo como uma linguagem do desejo e da volúpia, na qual a ficção é deflagradamente ficção, e a linguagem não se reduz a uma representação. Eu tendo a achar que isso vale para textos literários meio que no geral, assim, não acho que o texto literário se encerre enquanto uma representação de algo. Mas eu acho que o Avalovara traz isso até as últimas consequências, acho que ele radicaliza nisso, sabe? Nessa coisa do texto que se sabe texto, da ficção que se sabe ficção e que se quer ficção também. Esse é um ponto que também me atravessou muito, desde a primeira leitura que eu fiz do livro, porque eu acho que desemboca num discurso amoroso, que não é só o do homem, né, dos sujeitos, no caso desse homem com as 3 amantes distintas da vida dele, como também desemboca no discurso amoroso do homem escritor, homem não, né, no caso do escritor, em relação à própria palavra poética e à literatura. Tá, deixa eu ver onde é que eu parei. Pronto, então, falei... Sim, aí uma coisa também que eu queria comentar é a epígrafe, uma das epígrafes do livro, que é a epígrafe de George Gusdorf, que ele fala que chegar ao mundo é tomar a palavra, transfigurar a experiência em um universo de discurso, que eu acho que já antecipa essa questão aí que eu acabei de falar, né? E aí, há ainda, para finalizar, e finalizando, uma questão que eu gostaria de comentar, que é a questão do tempo do mito, que é o tempo do romance. Porque a gente sabe que existe um tempo que é o tempo linear, né? E existe um tempo que é o tempo mítico. Esse tempo linear é o tempo prospectivo, né? O tempo de um relógio comum, né? E o tempo mítico, ele é uma outra coisa, ele tem relação com o tempo interior, com o tempo da contingência, e por excelência é o tempo do sagrado também. Recentemente eu estava vendo uma fala do Ailton Krenak, tem no YouTube, é recente, que ele fala sobre o tempo do mito. E aí ele traz uma imagem, assim, que na hora que eu escutei, eu lembrei do Avalovara, que ele fala que no mito, o tempo é uma espiral e não uma flecha.
é exatamente isso, né? Exatamente isso que Osman vai trazer, esse tempo mítico da espiral, esse tempo circular, esse tempo indivisível, e não aquele tempo prospectivo que é próprio ao relógio comum ou ao tempo linear. E aí, além da gente pensar nesse tempo do mito, pela representação da espiral, né, enquanto uma representação temporal no romance, é válido também lembrar de que isso acontece de outras maneiras, assim, a gente pode perceber isso também na construção do relógio de Július, né, que ele pega as várias notas das sonatas, solta dentro do relógio, de modo, e coloca lá uma peça específica, né, para o relógio ter uma espécie de erro calculado, que vai fazer com que a sonata toque inteira, de maneira inalterada, num momento muito aleatório, imprevisto e imprevisível, né? E isso remonta, de alguma maneira, a própria contingência que faz parte da vida, né? Esse quê de imprevisível, do que não se pode prever mesmo. E aí, essa falha calculada desse relógio, essa falha voluntária, parece recompor com esse tempo que é mítico também, né? E que não é o tempo de um relógio comum. Aí, eu já falei muito tempo, né? Para finalizar, então, eu vou falar de uma última relação, uma última ligação entre o erotismo e o sagrado, né? Que já é antecipada pela quarta epígrafe do livro, lá, de Max Paul Fouché, quando ele diz que o absoluto se resolve na unicidade. E esse retorno ao uno, né, essa tentativa de unificação do ser humano e de superação das dualidades, me lembra muito Bataille, quando ele fala acerca da continuidade e da descontinuidade, né? Porque ele vai dizer que os seres são descontínuos, como se nós fôssemos nostálgicos de uma espécie de continuidade perdida, né? Porque entre um ser e outro, ele vai dizer que há uma espécie de abismo, né? Existe uma parcela de intransponível entre um ser e outro. O ser nasce só e ele morre só. Então, a gente seria, de algum modo, saudoso dessa continuidade perdida, né? E aí a poesia, assim como o erotismo, ela conduz à indistinção, né? Conduz à eternidade também. E no Avalovara, o erotismo ele vai se relacionar ao paradoxo do desejo de duração, unindo-se a esse ambiente do desencadeamento das paixões, que é a literatura, e vai haver, então, esse ponto comum, né, entre o erotismo, entre a poesia, e também entre com o êxtase místico, né, porque todos esses momentos, né, da vida do homem, seriam maneiras de religar esse homem com essa continuidade que foi perdida, né? Tanto a poesia, como o êxtase místico, como o erotismo também. Acho que inicialmente é isso. Lisa, então, obrigada, Maria Luísa. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui com vocês. Falar do Osman é sempre muito, muito feliz. E, Maria, você não vai acreditar nessa história. Eu estou há 5 anos procurando um livro para dar para um casal de amigos meus. E esse ano eu falei, agora ou nunca. Fui pesquisar no estante virtual o livro. 3 sebos no Brasil vendiam. 2 estava por 250, chegaria no Rio, tipo, R$300. Um único exemplar tinha um preço justo, tipo, R$150. Qual era? No Avalovara. Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Comprei o livro no Avalovara, chegou maravilhoso, perfeito, no tempo certo, mãozinha do Osman, mexendo tudo ali. Muito incrível. É uma alegria sempre falar do Osman, obrigada por esse convite lindo, que seja um sucesso o programa absoluto, já está sendo com certeza. Só de ouvir a Maria aqui já fiquei pensando 1000 coisas, porque eu não voltei mais à minha dissertação, ela é de 2017,
E aí o Osman passou a ser, de novo, uma matéria de leitura, mais do que de pesquisa. Então, anteontem, eu voltei à dissertação. E foi uma emoção tão grande, eu fiquei tão feliz de ter pesquisado Osman no mestrado, me deu uma alegria tão emocionante, sabe? Lendo, assim, só de ler a apresentação, as coisas que eu consegui reunir das falas dele, do que ele tentou fazer, do projeto do Avalovara. Eu fiquei tão feliz, vontade, assim, de chorar de emoção, de ter trabalhado o Osman. Então, imagino a emoção da Beth de dedicar uma vida inteira, né? E por isso que você é tão incrível, porque o teu trabalho, porque não é uma questão que se resume aos artigos, a titulações, né, de Lattes, mas é um trabalho de vida, né? Você dedicou sua vida, dedica sua vida a esse autor, então isso é uma coisa muito incrível, muito maravilhosa. Então, queria dizer para vocês da minha alegria maravilhosa de voltar à dissertação. Esse convite, por isso, ele é muito especial mesmo. E eu pesquisei também, Malu, esse tema incrível do amor, e eu percebi, inclusive, o quanto esse tema me mobiliza muito até hoje, sempre, e porque essa plenitude que o Osman quis alcançar em Avalovara, eu acho que ele sabia que ele não ia alcançar, porque não é alcançável, ele estava trabalhando com um tema grande demais e a literatura não alcança esse tema na sua plenitude. E aí me veio, né, muito forte isso, que toda essa estrutura que ele mobiliza, absurda, intelectualmente concebida, da espiral e do quadrado, tudo isso foi a forma que ele manejou de tentar equilibrar isso, porque ele sabia que era um projeto irrealizável. A verdade é essa, né? Ele sabia que ele estava mobilizando um tipo de amor, de eros, que a palavra não dá conta, né? Que encaminha para o silêncio, e o Avalovara termina no silêncio, né? Isso é incrível. E vem um silêncio novo e luminoso, vem a paz e nada nos atinge, nada. Então, ele sabia que ele estava trabalhando com alguma coisa que era maior do que ele podia alcançar. Não ele, mas qualquer escritor que trabalhasse com esse tema dessa forma. Desse tipo de amor. E eu, por acaso, ou não, voltei à leitura do Rumi, que é um dos autores mobilizados também, né? Quando você falou Malu, do Oriente, né? O Max Pofouché, ele vai trabalhar com Ibn Árabe, tudo isso está no Avalovara, ele fala do Oriente, desse diálogo. O Rumi, depois que ele conhece o Chance de Tabriz, que é uma história linda, né? E aí surgem os poemas místicos do Rumi e tudo mais, e ele opta por sair do intelecto e ir para a dança, para o corpo, até mais do que para o intelecto. Muitos poemas ele termina com silêncio, né? Um dos poemas que é maravilhoso diz assim: por que correr aí fora? Derrete como neve, lava-te de ti mesmo. Da alma ungida pelo amor, brotam línguas como os tames do lírio. Todavia, aprende com a flor, silencia tua língua. Então, ele sabia que ele precisava, ia chegar ao silêncio, e que, portanto, a palavra não se realiza plenamente na literatura. Ela só se realiza no próprio amor, né? Então, a dissertação, que é da UFRJ, Araci, foi lá, ela fala um pouco disso, né? Um pouco porque a gente está sempre falando junto com os outros autores, a gente está sempre acrescentando um ponto, mas tem muitos outros pontos para serem acrescentados. E estudar um pouco esse tríptico, né? O amor como uma força que rege palavra, ou seja, conhecimento literário mesmo, criação literária,
e conhecimento no sentido mais amplo, que é conhecimento de si, do outro, da natureza, do cosmos, né? E você falou da ferocidade insubmissa, e é muito bonito isso, porque é insubmisso no próprio movimento de ser, de estar no mundo. Porque ele fala isso aqui, depois eu recuperei isso agora na dissertação. Nesta época, e vale para hoje, né? Nesta época de grandes fracionamentos, pelo menos o escritor, praticante de um ofício unificador por excelência, recusa ser também um agente de fragmentação, de modo que possam suas obras despertar a nostalgia da plenitude, subentendendo que o desconcerto do mundo não é definitivo. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, é uma insubmissão do estado de coisas do mundo, né? Da vida, como nós organizamos ela. E aí, pronto, acho que na minha dissertação a Malu já falou muitas coisas boas, tem muita coisa parecida, é isso, é o movimento do erotismo, mas desse erotismo como eros, né? Como esse eros cosmogônico, essa cosmogonia que se funda no eros. E aí eu acho que uma coisa muito legal que a dissertação trouxe, assim, como contribuição, foi a Malu, que é minha orientadora na UFRJ, ela conhecia um livro chamado Les Roses Cosmogoniques, não tem tradução em português, e nesse livro o autor faz uma leitura muito bonita da filosofia oriental, mística oriental, junta várias coisas, junta um estudo sobre o Mediterrâneo antigo, e fala do magistério sagrado do eros cosmogônico a partir do número 3, o quanto o número 3, a trindade, reúne e manifesta esse tipo de eros. E isso abriu muitas coisas para a gente na dissertação. A gente fez umas traduções, porque não tem tradução em português, então a gente foi traduzindo juntas, e foi chegando a algumas conclusões muito incríveis, porque o Clage, que é esse autor, ele tenta mostrar o quanto essa força, ela reúne, justamente, todos os polos opostos do mundo. E faz isso nesse âmbito de uma trindade, de um tríptico, sempre. Então, o número 1 é sempre o eu amando a si mesmo. O 2 são dois eus amando a si mesmos em dupla. Mas, para que se alcance o eros cosmogônico, a gente precisa ir para o 3. E o 3 é quando esses dois eus saem dos seus eus e vão para um eu maior. Então, isso abre muitas coisas bacanas, porque, por exemplo, o poema em prosa, que é o formato do livro, o poema em prosa, ele reúne a liberdade da prosa, digamos, com uma certa organização da poesia, né, do verso, e aí isso se desdobra na forma do romance. Então, a forma da escrita se desdobra na forma do romance, que é a espiral e o quadrado, e isso reúne, por sua vez, os personagens. Então, a gente foi descobrindo uma série de coisas, assim, bacanas, a partir dessa ideia do eros cosmogônico no magistério sagrado do 3 também. Então, é isso. Por aqui já encerro, e aí vamos para as perguntas, que é a melhor parte sempre. Obrigada demais. Muito obrigada, Lisa. Beth tinha tido um problema de conexão, mas conseguiu voltar, felizmente. Nossa, eu estou no celular. Peraí. Estão me ouvindo, né? Eu estou sem saber se eu estou com o microfone. Está perfeito. Olha, realmente eu não consegui ouvir a Lisa, porque mesmo enquanto eu não estava ouvindo, ela estava congelando tudo. Uma pena. Mas, de qualquer modo, está gravado, não é? Isso, felizmente. Bom. Como eu disse a vocês no início, a minha fala,
o que eu vou dizer aqui, o que eu vou questionar, ela pode servir para as duas, né? Para as duas meninas. Embora eu tenha, achei maravilhosas as falas de vocês duas, como eu falei a palavra entusiasmo naquela hora, nossa, vocês são extremamente entusiasmadas e isso é uma coisa, eu acho uma qualidade maravilhosa, né, para quem trabalha com a literatura. Eu ainda estou insistindo aqui para ver se entro no computador, porque é tão diferente, nossa. Bom, o que eu vou falar, Maria Luísa, minha pergunta dirige-se a você, realmente, a partir do seu texto, né? Eu não vou dizer nada muito diferente do que você falou. Queria dizer que gostei muito da sua ideia a respeito do erotismo, sobretudo como você não chegou a falar exatamente isso, mas você escreveu sobre isso para mim, sobre essa dimensão política do erotismo, né? Achei essa uma ideia extraordinária, muito boa. E eu confesso a você, eu sempre falo isso para as pessoas, que eu não consigo ver o menor erotismo em Osman Lins, em Avalovara, né? Eu acho que a metáfora da escrita é tão forte, que ela tolda completamente qualquer traço de realismo que esteja por ali expresso no ato sexual que está ali escrito defronte de mim, né? Bom, mas como eu estava dizendo, o que eu quero comentar com você não é nada tão diferente, é só colocado de outra maneira. A gente sabe, desde a epígrafe, ou melhor, de uma das epígrafes, que é um livro cheio de epígrafes, né? Desde a epígrafe de Mircea Eliade, que a oposição sagrado-profano desempenha um papel extremamente importante nesse romance, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, que nas anotações dele para Avalovara, ele escreveu como um marco assim inicial: eu quero que meu romance se abra com uma porta. Essa porta a que ele tem acesso, o Abel, primeiro fragmento, a mulher sem nome está abrindo a porta da sala, e logo vou ver aqui escrito no de baixo, o narrador vai dizer: a porta junto à qual se contemplam ou se avaliam é limiar de quê? Né? Então, essa porta que se abre para um espaço, que é diferente do espaço que está lá fora, que é delimitado e que se configura como um espaço sagrado. Esse livro ele é todo, até a própria linguagem, uma linguagem mais solene, uma linguagem quase, às vezes, até chega a um tom religioso, a sensação que eu tenho. Bom, e eu estou escrevendo um livro, justamente, talvez até por conta daquilo que a gente estava falando, da pandemia, né? Em casa, esse livro que há anos eu estou construindo lentamente, agora ele está tomando um outro impulso. E por conta dele, eu tenho lido muito o Mircea Eliade. E no Sagrado e o Profano, eu vou aproveitar, porque eu acho que a interlocução, a grandeza e a maravilha da interlocução é justamente isso, é a gente poder falar aquilo que está pensando. Quem sabe você, Malu, pode me ajudar a ver com clareza, com mais clareza, aquilo que eu estou buscando, né? Então, como eu dizia, no Sagrado e Profano, o Eliade fala que há uma sacralidade profunda como é que chama? Nessas funções vitais, trabalho, alimentação, sexualidade, enfim. Para o homem de hoje, ele diz que talvez ele enxergue tudo isso como meros atos fisiológicos, mas o homem primitivo via nesses atos puro sacramento, né? Então, a gente tem de considerar que todo ritual ele repete o ato criador, é isso que o Eliade vai falar, a exaustão, em todos os livros dele. O ritual repete o ato criador dos deuses, e que o homem se esforça periodicamente para reatualizar esse momento de criação. Como você falou, Malu, é um livro cosmogônico, é um livro que fala da instauração de um mundo, né, da criação de um universo. Esse ritual, ele corresponde, na essência, a um ritual de criação, com fim e início, cíclico, aquele tempo mítico de que você falou, né?
A morte deles não termina tudo, a morte é um recomeço, tudo volta, né? Há uma eternidade que paira sobre o livro. E aí eu pergunto a você, até que ponto em Avalovara esse ritual erótico amoroso dos amantes constitui, de fato, um elemento que reforça no texto esses dois modos de ser no mundo, o sagrado e o profano, né? É assim, de que modo ele faz parte de um projeto, esse ritual, faz parte de um projeto mais amplo dentro do romance, de configurar essa ideia de sagrado. Era isso, Malu. Parabéns para você, viu? Vi agora que eu estava com o microfone desligado. Então, eu acredito, para mim, essa questão do erotismo na obra não tem como ser dissociada do projeto literário, assim. Eu acho que nem faria muito sentido ficar falando só do erotismo e não trazer isso para a própria construção do texto, né? Mas eu estou agora pensando na sua pergunta. Repete só o final da pergunta, por favor. Eu perguntei se o ritual, né? O ritual, na realidade, ele constitui, em que medida, de que modo ele constitui um elemento que reforça no texto essas duas maneiras de ser no mundo de que fala Eliade, o sagrado e o profano. O ritual, né? Qual o ritual? O erótico? O ritual erótico, exato. Porque a própria ascese, digamos assim, do personagem principal está vinculada a isso, né? É justamente a partir do corpo dessa mulher inominada, que é esse corpo feito de palavras, que esse escritor vai chegar até uma espécie de plenitude, né? Vai fazer um retorno à unidade desejada. Então, eu acho que essas duas coisas, elas são indissociáveis. Eu não consigo enxergar o erotismo dissociado disso nessa obra, porque eu acho que não tem como. Acho que as duas coisas estão imbricadas, assim. Ok. Muito obrigada, Malu. Não sei se a Lisa quer dizer alguma coisa. Tá aberto aqui o som. Beth, eu estou lendo aqui a carta que ele dirigiu ao Lauro de Oliveira e diz para o Lauro, você vai achá-lo um livro religioso, acho, mas será dos poucos que o verão assim, não deixando-se levar apenas pela sua aparência erótica. É isso, né? É o que você acabou de falar, é que o sexo, enquanto ato sexual, é o que menos importa no livro, de fato, né? Por isso que não dá para falar em erotismo se a gente não conceber esse erotismo como cosmos, né? Senão vai parecer que a gente está falando do ato sexual e de fato não é. E depois ele ainda diz para a carta para Letícia, o romance certamente será considerado obsceno e muitos leitores vão lê-lo boçalmente como tal. Narra extensamente a união física de um homem e de uma mulher, mas ela não é gratuita, tem uma série de implicações simbólicas. Então, enfim, ele já deixou isso tudo claro também para a gente, de algum modo, né, de que ele estava fazendo algo muito maior. Mas o avanço, talvez nesse ponto, uma contribuição que a gente pode dar é não mais separar o sagrado e o profano. É a gente entender que ele precisava colocar os dois nesse ato sexual, porque é assim que a gente entende Eros normalmente, é assim que vive Eros normalmente. A gente, na vida cotidiana, acessa muito pouco esse Eros cosmogônico. Então, ele precisava dar a ver essa dimensão do profano, digamos, no ato sexual. Mas é por isso que ele cria toda a rede de símbolos que ele cria em torno do sexo, né? Relógio, tapete, as cores, os sons, o on, as pulseiras dela, tudo aquilo, toda aquela indumentária, aquele mise-en-scène que ele faz, pra gente, para mostrar, para tentar equilibrar isso e mostrar que ele estava fazendo algo que não era
sensível puramente, né? Mas não mais separar profano, né? Quando ele fez isso, ele estava tentando unificar tudo, né? Essa é a grande questão do Valovara, né? E ele sabia que ele estava no limite disso, no limite, e a palavra alcança disso, e que a nossa consciência alcança disso. Não tem como aquilo ser sagrado e profano. É Eros. Eros já é sagrado e profano. Não, já é o cosmos se configurando em multiplicidade e unidade ao mesmo tempo, né? É por isso que ele sabia que ele estava fazendo um negócio que ninguém ia entender, ou que era muito difícil de fazer, de entender, de ler, de tudo, né? Porque é realmente uma outra dimensão de amor. Agora, isso que você estava falando sobre o sagrado e o profano, né, sobre essa relação complementar, eu lembro de uma passagem que ele fala assim, que eu acho que ilustra bem isso, que ele fala que se salve das tripas o que se pode ser salvo, mas acho que sem, sei lá, sem retirar alguma coisa assim, o seu cheiro de podridão. Eu adoro essa passagem, eu acho que tem muita relação com isso que você estava falando agora, né? Boa. Desse sagrado que anda lado a lado também com o que existe de mais vil ou de mais podre, né? As coisas. Muito bem. Beth quer retornar, falar alguma coisa? Bom, então a gente tem uma pequena filhinha aqui, que eu já estava na filinha antes, depois de mim vinha José Cirilo, o Carvalho Marques e o Fernando Duzzi. Certo. Bom, a minha pergunta para a Lisa, que também pode se estender, Maria Luísa, assim, eu acho que de certa forma já foi até respondida, mas esse é um tema que me interessou muito também, da primeira vez que eu li, o Avalovar, e que inclusive a Lisa, a gente se conheceu porque foi a primeira vez que eu tinha acabado a tese, que tratei de outra coisa, né, tratei das Alices, e aí eu tinha o desejo de trabalhar esse tema, quando finalmente chegou uma Brali que eu fui desenvolver, e que foi, inclusive, o artigo foi publicado no livro da Beth, que ela era a organizadora do simpósio, e aí nós que éramos os apresentadores publicamos no livro da Bralic 2018. O meu artigo é Tantra e Texto, e eu faço uma análise, assim, exatamente dos 3 textos fundamentais que embasam, de certa forma, esse teor erótico que o Osman usa, que é o Cantares, de Salomão Bíblico, o Fouché e o Anangaranga, do Kaliana Mala. Inclusive, eu tenho, né, comprei, na época foi super difícil de encontrar, fui atrás dos 2 livros, mesmo estudando, para estudar, e vi que o Anangaranga é citado no Fouché, que é um livro cheio de fotografias, provavelmente vocês já tiveram acesso. E assim, me interessou muito sondar mais esses 3 textos, e esse artigo que eu publiquei lá, ele é um ensaio para alguma coisa que pode ser aprofundada depois, bem mais. Mas a pergunta que me veio era assim, Lisa, em que o erotismo de Avalovar se afasta desse conceito usual da literatura erótica? Que eu sei que você já respondeu, mas como a gente poderia delimitar isso melhor? Como você acha, assim, óbvio que você estudando isso mais profundamente por mais tempo, deve ter tido contato com muita coisa que te fundamentou tão bem como o Eros, e a Maria Luísa também, a sua forma com Bataille, que, enfim, o que você me diria, assim, em comparação à literatura erótica, aos outros textos? O que te causa a sensação de diferença, assim? Então, Araci, acho que tudo, porque num livro que a gente consideraria erótico hoje, sei lá, segundo os critérios, né, que algo pode ser erótico, o que vale é
o ato sexual, é o corpo, e os desdobramentos que isso pode gerar, né? No leitor, no que está lendo, né? E até em outras questões também de insubmissões, como a Malu dessa palavra que a Malu está trazendo, né? O quanto o erótico expõe também uma série de tabus que a gente tem socialmente, culturalmente, né? Que não são naturais, são culturalmente construídos, e a nossa sociedade, a nossa cultura foi criando uma série de questões em torno do corpo, do sexo e do erotismo, né? Então, o erotismo é a forma de trabalhar isso tudo, né? Mas eu realmente, como a Beth também, não acho que isso é a questão do livro, né? Acho que está longe de ser a questão do livro. Sim. Eu acho que isso é um aspecto pequeno do livro, diria até. Porque o livro trata de um amor que a gente não é capaz quase de conceber, porque a gente não experimenta. Uhum. Esse eros cosmogônico não é experimentado pelo humano, ele não é vivido pelo humano, mas o erotismo sim. Então ele precisava também de uma base que as pessoas pudessem reconhecer algum eros. Entende? Então tinha que passar pelo corpo, pelo ato sexual mesmo, porque esse é o eros que a gente conhece e vive, a não ser, enfim, né, o relacionamento de amigo, uma amizade, geralmente não passa pelo sexo, né, e um relacionamento amoroso passa pelo... Isso é a experiência limitada de eros em que nós vivemos. E quando a gente vai para os textos dos grandes mestres das filosofias místicas orientais, ocidentais, africanas, enfim, a gente vê que eles estão tratando de uma coisa muito, muito maior, que é espiritual, né? Por isso ele fala, muitos vão achar, poucos vão achá-lo um livro religioso, porque ele sabia que ele estava livrando disso. Então, assim, não... E religião e erotismo é quase para a gente uma coisa como, né? Encaixar. Mas justamente ele estava tentando unificar. Então ele precisava trazer esse erotismo que a gente consegue conhecer, mas para tentar encaminhar isso para uma outra questão muito maior, que é da experiência nossa com o cosmos, com o outro, com a natureza, conosco. Essa é a questão da Valovara. Como a gente chega a esse encontro com a gente. E o Osman fica, para mim, num campo muito parecido com o da Clarice Lispector. Escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. Sim. Eles sabiam que não é a literatura, não é pela literatura, mas a literatura é o caminho para isso, para eles. E é o que salva a vida deles, é o que salva a vida de quem está lendo eles. Então, mas eles sabiam que eles estavam trabalhando com coisas muito maiores, que eram culturais e de uma linhagem muito antiga. Muito antiga. Então, essas questões, eu não sei se estão no que a gente tradicionalmente chama de literatura erótica, entende? Acho que não. E ele sabia disso. Sim, sem dúvida. Até o uso do Salomão, né? Dos Cantares de Salomão também. Exatamente. Tá lá, né? Tudo que ele trouxe, né, para o livro, tudo que ele reuniu no livro, ele sabia que ele estava trabalhando, inclusive com o Cântico dos Cânticos, é um texto religioso, né? Ele reuniu muita coisa ali. Isso. Que era ampla demais, que era vasta demais, né? Muito bom, muito obrigada. Maria Luísa, você quer também falar alguma coisa sobre isso? Você que trabalhou com Hilda Hilst no mestrado, né?
Pois é, eu acho que talvez por essa experiência de trabalhar com Hilda, eu acho que essa experiência mística, eu acho que esse lado religioso, que a priori não tem nada a ver, parece não ter nada a ver com o erotismo, eu acho que, na verdade, eles têm tudo a ver, sabe? O que eu acho é que não dá para a gente falar, de fato, no erotismo em Osman, de uma maneira dissociada do projeto literário, sabe? Só Sim. falar disso como se fosse só isso, como se fosse, né, uma questão estanque. Por isso também que eu coloquei essa questão das derivas, porque eu pego o erotismo como um ponto de partida, assim, né? E vejo, me interessa pensar o que é que ele estava querendo com isso, né? Não acho que era algo assim, que ele tinha uma intenção meramente de trazer o erotismo pelo erotismo. Eu acho que o erotismo, nesse caso, oportuniza uma série de questionamentos mesmo existenciais, né? E que remontam justamente isso, essa criação do mundo, e que está ligado a tudo isso. Isso mesmo. Certo. Bom, então a gente vai agora para a filinha aqui de inscrição, tem o José Cirilo, que parece que ele quer escrever a pergunta no chat. Está aqui já. Maria Luísa, aqui travou na hora em que você falava da relação pessoal do autor com a narrativa. Acabou que não entendi perfeitamente essa passagem da sua fala e percebi pelos textos que recuperei a sugestão de um certo distanciamento. Não sei se essa percepção é coerente. Caso não seja, e você consiga recuperar essa informação, você poderia comentar essa pontuação? Caso seja, tem uma outra pergunta. Como assim, distanciamento? Eu não entendi direito. A sugestão de um certo distanciamento? Distanciamento do quando eu falava da maneira como eu comecei, a primeira vez que eu li Osman, sobre essa parte da relação pessoal com a obra de Osman. Do sujeito Osman com a narrativa, ele escreveu aqui. Um distanciamento de Osman com a narrativa? Não entendi também. Não? Bom, eu acho que deu alguns desencontros. Beth está sem som. Acho que sim. O microfone está desligado, Beth. Beth, você está sem som. Eu estou dizendo, deve ter sido prejudicado por conta da falha, né? Isso. Ele deve ter ouvido, por exemplo, se eu fosse falar sobre a fala de Lisa, eu não poderia dizer nada, porque eu... Ele escreveu aqui, vamos ver aqui. Mas ele tem outra questão aqui. O que eu queria saber era se esse eros cosmogônico não poderia ser visualizado no pacto invento-inventor, que atravessa toda a obra e virtualiza questões de autoria, aproximando as questões do sujeito Osman. Porque as partes ficaram incompletas e me surgiu essa questão. Mas não tinha certeza, foi o que ele escreveu. Eu acho que sim, eu acho que ele tem total razão quando fala nisso, desse eros cosmogônico, que pode ser visualizado no pacto invento e inventor. Elizabeth estava citando agora há pouco Michel Eliade, e ele fala exatamente isso, né, que todo modelo de criação humana remonta esse protótipo do modelo da criação do mundo. Então, eu acho que existe essa relação, sim, muito estreita entre a criação literária e a criação de um novo mundo, né, do mundo ficcional. Acho que tem tudo a ver, sim, com a relação do escritor. E é exatamente isso que eu busco pensar quando eu falo sobre o erotismo, o que a gente estava colocando aqui. Pensar como esse erotismo está relacionado a um projeto literário, né, dentro da obra. E acho que... O quê? É que o próprio ritual, né, Malu, que a gente estava também comentando, o ritual que a Beth colocou, o ritual atualiza o movimento erótico cosmogônico primordial da força primeva feminina e da força primeva masculina, e desse movimento os outros movimentos, e nesse movimento os outros movimentos vão se encaixando, né? Daí que o Avalovara e esse encontro deles
é regido por uma série de alinhamentos, né? Eles se encontram num determinado dia, no local, né? O relógio que toca, né? O Ayano chega, tem uma série de elementos que ele vai construindo em torno desse rito, né? Então, isso acho que traduz bem o pacto que você estava falando do né, autor, obra e leitores. E aí é muito bacana, porque vocês vão falar sobre o barroco no próximo encontro, em muitos textos barrocos, né, do século XVI, XVII, a questão do jogo era muito importante, do jogo no sentido do programa. Então, que pensa, que concebe a obra para um determinado leitor. Então, esse leitor precisa estar esperto, precisa estar atento ao que ele está lendo para desvendar aquilo tudo. E é isso que ele está fazendo barrocamente também no Avalovara, né? Ele está lançando para a gente a decifração do que isso tudo significa, né? Por isso que é tão bonito a gente ir trabalhando e várias pessoas trabalhando o mesmo tema, porque é como se a gente fosse montando juntas, quebra-cabeça, né? Cada um vai encaixando uma peça nova e aquilo vai dando a ver, porque a Ana Atterley, que é uma escritora que eu conheci portuguesa há pouco tempo e fez todo um trabalho em Portugal com os textos barrocos portugueses, visuais portugueses, ela vai falar isso, ela fala... Para nós, leitores contemporâneos, é muito difícil, é quase impossível ler um texto barroco do século XVI e XVII. É como se a gente não conseguisse mais achar a chave que abre o texto, porque demanda muita leitura, muito conhecimento de muita coisa. E o Osman faz isso em pleno século XX. Ele coloca milhões de textos de diversas culturas, de diversas épocas, para a gente decodificar, né? É muito louco. Então, muitas áreas do conhecimento, não é? Muita coisa. Muitas áreas do conhecimento, como também os autores barrocos faziam. Eles sabiam alquimia, sabiam matemática, sabiam toda a tradição retórica, clássica, sabiam tudo, de tudo. Álgebra... tudo é misturado nos textos. Ele faz a mesma coisa. É incrível. E isso totalmente foge dos limites do corpo, sem dúvida. Pelo menos do corpo físico, né? Vai para outros corpos, eu acho. Sim. Bom, dando sequência aqui, então vem o Carvalho Marques. Sem microfone, vai mandar pergunta por escrito. Sabemos que a personagem nominada contém Cecília Rose dentro dela. E com a própria Rose, ele não chega a consumar nada sexual. Minha pergunta é, considerando todos os outros elementos simbólicos das relações de Abel com as diversas mulheres de sua vida, é possível identificar o erotismo em Avalovara além das passagens sexuais do texto? Em relação às personagens femininas? Acho que sim. Também. O que eu consigo... depois a Malu fala um pouquinho também, complementa, mas o que eu consigo pensar, a princípio, para responder a questão, a gente trabalhou um pouquinho isso na dissertação, essa relação que eu falei inicialmente do 1, do 2 e do 3, né? Porque se a gente pensar o 1 como um eu que ama a si mesmo, que fica no seu próprio cosmos interno e não sai de si, essa primeira relação tem muito a ver com Rose, porque, de fato, não porque não tem o sexo, não por isso, mas porque nenhum dos dois faz um movimento para fora, de fato, para que o amor possa acontecer dentro do que nós entendemos como amor, como uma relação amorosa normal, entre aspas. Então, nenhum dos dois faz esse movimento para fora, ele faz um pouco mais do que ela, né? Mas ela foge o tempo inteiro desse movimento. E
em Sicília, você tem o 2, e aí no 2 acontece o amor. E acontece mesmo, e ele fala, né, a mulher que eu amei, ele diz isso, né, o amor se realiza, ela ia ter um filho dele, né? Então, eles fazem esse movimento do 1 para o 2. Acontece esse movimento. Eles saem de si para se encontrar nisso. Mas ainda não é o 3, porque o 3 significa sair desse encontro, inclusive carnal, físico, e ir para um outro encontro que é muito maior e que, no caso do Osman, tem a ver com a própria criação literária, né? Tem a ver com conhecimento, tem a ver com esse encontro do que o homem precisa fazer com a natureza, né? Entender que ele é uma parte da natureza, né? Ele não deve humanizar a natureza, né? Mas ele deve, de alguma forma, entender que ele é uma parte dela, né? Então, a gente tenta humanizar tudo. E não é isso, né? Então, sair até dessa relação de 2, de um casal, é importante para que você possa ver o todo em que você está inserido. E o todo não é só o casal, o todo é o cosmos, o todo é a natureza. E para alcançar esse 3, você precisa perceber que o 2 te dirige para o 3. Então, nessa relação dinâmica, o 2, ele espelha, né? Ele fraciona a luz para o todo. Isso ele encontra com a Inominada, que não tem nome, claro. Não tem nome, né? É a palavra, é o conhecimento, é tudo que ele estava buscando, que foge justamente de uma relação de casal, que era ele e Cecília. Que era linda, não é, né, não é uma questão de ser mais, menos, melhor, pior, é só outra dimensão. A gente só chega no Eros cosmogônico com a Inominada, mas há os outros Eros anteriores que ele vai conhecendo para poder entender que com a Inominada ele alcançou uma outra coisa, senão ele também não sabe entender, né? Sim. Eu gostei muito dessa pergunta, fiquei super pensativa aqui, e ela me lembra uma diferenciação também que é importante ser feita entre erotismo e atividade sexual, né? Porque, enfim, atividade sexual, todos os animais estão aí tendo também, mas isso não é a mesma coisa do erotismo, né? O erotismo, ele vai envolver um universo que é da ordem da fabulação, e essa coisa aí, o desejo enquanto uma fabulação, aí é uma característica realmente dos seres humanos, né? E aí eu fico pensando também, isso é algo que eu vou ter que amadurecer mais, mas eu também fico pensando se esse erotismo também não pode ser percebido na própria linguagem, sabe, que ele vai utilizando, uma linguagem às vezes fragmentada, nas próprias questões que ele faz, é um livro também muito cheio de perguntas, e eu vejo também o erotismo como esse lugar da questão, né, quando eu falei da insubmissão aqui, e me deixou bem pensativa essa pergunta, achei muito boa. Ô Malu, isso que você falou foi muito bom também. Isso que você acabou de falar me fez pensar, quando você falou essa questão do erotismo, que é humano, porque envolve outras questões além do ato, é muito bom, porque é por isso que também ele precisava ultrapassar para chegar ao cosmos, que não é humano, né, que é maior do que humano, ele precisava ultrapassar essa questão do erotismo, né? Exato, porque o erotismo está no âmbito do humano, do que é humano, dessa fabulação, dessa imaginação, desse desejo, de tudo que envolve o ato sexual, e nem necessariamente, né? Porque também é anterior e posterior. O erotismo está numa atmosfera que se cria. Mas é por isso que ele precisava ultrapassar essa atmosfera, né? Se ele quisesse se dirigir à natureza, né? Sim. Bom, a gente tem a próxima pergunta, que é do Fernando. Então, Alô. você. Boa tarde, estão me ouvindo? Vamos. Então, Sim. tudo bem com vocês?
Parabéns para as meninas. Vocês falaram coisas preciosíssimas, coisas com muita procedência. E eu gostaria de levantar uma provocação. Primeiro, eu vou partir de uma declaração que na introdução à obra de James Joyce, de Ulisses, um teórico inglês diz que Joyce, em Ulisses, escreveu o épico do corpo, materialista, com um relato minucioso das suas funções e frustrações. Eu, pensando naquilo que a Beth falou logo depois da fala de vocês, eu comecei a pensar, e peguei logo o livro nessa excitação, que Avalokiteshvara cheira muito mais a ser um épico do espírito do que um épico do corpo. Pois bem, essa é uma observação inicial. Imagina, e se as 1000 páginas de Ulisses fazem dessa obra um marco não só da discussão da língua, mas da própria instituição da literatura, Avalokiteshvara não está atrás disso, porque ele discute a própria instituição da literatura. Por isso que eu retomo a Beth quando Beth diz que a questão da literatura suplanta a questão do erotismo. No entanto, eu retomo a questão do erotismo, tá? A partir de outra observação. Tá? Lendo recentemente um poema de Teixeira de Pascoais, eu percebi uma alusão a um autor francês, Benzirat, que é um autor que vai falar do misticismo judaico, em que suscita essa questão, ele suscita essa questão do prazer bendito, numa alusão evidente ao ato sexual como um prazer bendito. Então, a par de considerar Avalokiteshvara como um épico do espírito, eu quero considerar que o ato final, a conjunção carnal final, não passa de uma significação, passa pela significação, melhor dizendo, do prazer bendito, do prazer carnal abençoado, tá? Que suplanta muito mais, que suplanta as observações, as considerações comezinhas, banais de erotismo, de sexualidade. Tá? Por isso que eu retomo como matéria de provocação a questão do épico do espírito, já que é dentro dessa epopeia que a Avalokiteshvara é construída. Pois é isso que eu queria provocar as meninas. Fernando, isso é lindo, cara. Amei, obrigada. Lindo, épico do espírito é maravilhoso, eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei aqui pensando no... A Yaraci vai saber falar melhor do que a gente, porque ela estudou isso muito melhor. Que no Tantra, que é uma possibilidade de leitura, né, do Avalokiteshvara, acho que é uma chave. O ato sexual é divino. Você falou do prazer bendito, né? O ato sexual é divino, né? Então, o corpo, passa pela manifestação e é incrível porque nas filosofias orientais, por exemplo, independente de qual vertente, a espiritualidade, ela nunca recusa a fisicalidade, a materialidade. Nunca, né? Mas se você fica no polo da materialidade, você pode recusar a espiritualidade. Não necessariamente isso vai acontecer, mas você pode se limitar àquele espaço. Mas a espiritualidade nunca recusa o corpo, pelo contrário, e o Tantra é muito bonito, né, a Araci estudou também, fez aquela apresentação super bonita lá na Bralik, porque é isso, é interessante essa vertente, porque ela explicita isso. Eu acho que isso está
Em toda a filosofia, de modo geral, em todas as espiritualidades, isso está presente, mas o Tantra, ele evidencia isso, que o corpo é divino. Então, um sexo que encaminha, um sexo que se concebe, e um corpo que se concebe, e um corpo erótico, e aí já colocando mais coisa, que se conceba como divino, é um prazer bendito. Sim, sim. Também penso, acho que é por aí. Você, na sua visão tântrica, eu, dentro dessa visão, que é uma visão judaica, não que eu seja judeu, mas eu comecei a ter essa visão a partir da Shekhinah, tá? Foi uma discussão, foi uma pergunta que eu fiz à professora, como chama, Beth, aquela dos Estados Unidos, a biógrafa do... Regina Igel? A Regina, tanto que eu estou levando os meus estudos adiante sobre a interpretação da Shekhinah dentro de Avalokiteshvara, que é a corporificação sagrada. Tá? É interessante. Eu gostei da sua resposta. Tá? É lindo, isso é o prazer bendito. E isso se expande para tudo, porque um corpo que se perceba, que se conscientize dessa divindade, de ser uma manifestação divina, ele extrai essa divindade por tudo. Então, ele passa a conceber toda a realidade como divina também, né? Como manifestação sagrada. E isso é maravilhoso, é lindo. Obrigado. E em Osman é tudo tão ligado, tão incrível, que Tantra, eu lendo sobre isso, eu descobri que a palavra Tantra significa tapete. Olha que coisa incrível. Exatamente. Eles estão em cima de um tapete. Né? Exatamente. Não precisava, você quase pediu para que a gente também pediu que fosse isso, né? Tantra, tapete, é tudo perfeito. Tá? Perfeito, Beth. É incrível como ele pensou. Perfeito. Tudo está ligado ali, né? E por isso que o Tantra é até uma chave bacana de leitura do Avalokiteshvara, porque é isso, eu acho que está muito ali mesmo, a questão do yantra, você vai ver os formatos dos yantras, são 4, e o do é uma coisa de... É fantástico, eu não sei como ele conseguiu. Às vezes eu penso que ele não fez isso tudo. Ele acionou um mecanismo perfeito que, por si só, foi crescendo, e a gente, leitor, depois de muitos anos, vai percebendo, né? Ele mesmo talvez se assustasse com nossas análises. Com certeza, com certeza. Mas a riqueza é uma riqueza que faz dele, sem dúvida, o que faz de Avalokiteshvara uma instituição tanto quanto Ulisses. A gente não duvida disso. Tá? Com certeza. Sim, eu comecei a falar assim, porque imaginei, terminou a lista, aquela lista que você tinha, ou tem ainda alguém? Como é que é? A lista de Araci. Eu achava que Fernando era o último. Não, encerrou-se com Fernando. É por isso que eu falei, isso que eu estou explicando. Alguém ainda quer fazer uma pergunta? Carolina está... Acho que vou fazer uma pergunta, justamente. As duas... Posso fazer agora? Eu comecei a fazer chat, mas foi mais difícil. Como pode-se ver, Lisa, esse corpo sagrado do qual você fala, um corpo que é dividido, atravessado por palavras? Você poderia falar um pouco disso? Como você concilia o corpo sagrado com o corpo que, como Lacan diria, não há relação sexual, não o ato sexual, mas o gozo masculino e o gozo feminino, e no caso de Osman é bem presente, que essa união não é possível. Então, você poderia falar um pouco disso? Como conciliar as duas coisas? Os dois princípios. O corpo sagrado e o corpo atravessado por palavras. O corpo... Entendi. No silêncio.
a palavra, a palavra com P maiúsculo, que era o que ele buscava no corpo da Inominada, era isso, né? Era o ofício de escritor consciente de que trabalha com material, que é a linguagem, que encaminha para algo maior e que a própria linguagem não dá conta, né? E muitos poetas tinham essa consciência ao longo, né, da história de que a linguagem não dava conta, né? Mas passa por ela. E então, como dizer o indizível, toda essa história, né? Então, a palavra com P maiúsculo, que era a palavra que ele buscava, ela se realiza o sagrado no silêncio. Por isso, a Valovara termina em silêncio. Por isso, os poemas do Rumi terminam silencia tua língua. Da alma ungida pelo amor, brotam línguas como estames do lírio. Todavia, aprende com a flor, silencia tua língua. E vários poemas do Rumi terminam silêncio, do coração emocionado brotam muitas línguas. Silêncio. Ainda queres pô-lo à prova? Ele brinca, né, com isso. Então, o corpo sagrado passa pela palavra e passa pelo intelecto, sem dúvida. Por isso que o Osman também reúne tanta coisa. Ele é um romance intelectual, o Avalovara, nesse sentido da decifração, né? Os poetas barrocos falavam muito disso também, da erudição, do intelecto necessário para que você reconheça tudo que está sendo mobilizado e consiga decifrar. Os enigmas, os anagramas, os labirintos, todas essas configurações. Então, só que o intelecto, ele é um fundo falso da palavra. Ele é fundo falso. E aí, para você chegar no verdadeiro, você só chega quando você alcança a plenitude, que é silêncio, que não é palavra, mais. E o Avalovara, no ápice, termina em silêncio. Então, ele sabia que todo esse corpo sagrado que ele estava movimentando ao longo do romance e que só se chega nesse silêncio pelo amor. Então, ele sabia que todo esse corpo sagrado que estava sendo movimentado eroticamente com a força do Eros cosmogônico, encaminhava para o fim do romance. Não dá mais para falar nada. Não tem mais imagem que pudesse ser mobilizada no pensamento. E aí o Avalovara termina. Silêncio e nada, e ele repete nada 2 vezes, 3. Então, é por isso que o Guimarães começa no nada. Porque o Rosa queria fazer o mesmo trânsito, né? Era a mesma travessia, de formas diferentes, mas era a mesma travessia, né? De Adorim e Riobaldo. Pelo qual matéria de palavra, de linguagem, mobilização absurda, né? Também no Rosa, de muita coisa. Por isso que Rosa e Osman também, a gente pode fazer uma conversa incrível entre eles, né? Então, a palavra é fundamental, mas ela precisa ser mobilizada eroticamente, no sentido que a gente está tratando aqui, que é o texto da Malu, que é o texto da Araci, né? Para a gente chegar ao silêncio e não falar mais nada. Né? Isso que você falou sobre o silêncio, Lisa, me lembrou, né, também, assim, que tanto na experiência humana com o sagrado, quanto na experiência com a poesia, né, de algum modo, essas duas experiências trazem algo em comum, é quando a gente se retira um pouco dessa vida ordinária para se ligar com outras coisas, e aí tem a ver com esse silêncio, né, e tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aí eu acho que
é bem interessante também, porque Osman, no Avalokitara, ele traz essa questão, essa consciência da insuficiência da palavra, mas, ao mesmo tempo, ele também fala sobre o poder da palavra, né? Quando ele vai dizer que a palavra sagra os reis, sei lá, enfim, exorciza os processos. E eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, mas tem várias passagens que ele fala, inclusive, da palavra como algo material. Tipo, ele dá uma materialidade para a palavra, como se fosse algo que você pega, que tem cheiro, que tem... E eu acho isso bem interessante, porque ao mesmo tempo em que ele se mostra consciente da insuficiência das palavras, é como se dessa insuficiência, dessa lacuna, despontasse também uma força criadora. E isso é muito legal. Maravilhoso. Eu me lembrei agora daquela passagem em que ele mistura as sílabas dos pássaros, né? Ele manipula as palavras e transforma tudo em outras palavras. Eu me lembro disso. E quando eles estão chegando ao ápice, você não sabe mais distinguir, né? O que é pensamento de um, fala de outro, já fica tudo misturado, né? Misturado. A palavra combinada, a criação de novas palavras, fica tudo ali. No nível da linguagem, ele consegue, assim, magistralmente, né, metaforizar o que está acontecendo, né? É impressionante. Você sente aquele final, o final mesmo, na hora da morte deles, que a pontuação vai embora, e que tudo, até chegar do outro lado, que você sente também que chegou. Né, que a paz vem e tal, aí voltam todas as vírgulas, as palavras no lugar, a gente sente o desarranjo ali. É incrível como ele consegue expressar, no nível da linguagem, emoções, situações, né? Às vezes até como brincadeira, como aquela da traça que rói as fotografias, né? E as palavras aparecem todas ruídas, sem faltando uma parte, né? É muito incrível. E é incrível como isso tudo não se descola, né? Porque a Malu falou lá no início da questão política, a Beth retomou isso, né? Da Malu, do texto da Malu, do erotismo, isso. Essa visão política, né? E é incrível como nada disso está descolado da realidade concreta também, em que o Brasil vivia, estava... Nada, né? Até isso, e sobretudo isso, porque passa também, né, por esse ofício do escritor, da denúncia quando é preciso, do que a literatura precisa ser, precisa falar, precisa dizer. É incrível, até isso ele conseguiu trazer para o livro, né? Essa força de denúncia da opressão. Sem abrir mão do que ele fazia, né? Do literário absoluto, sem abrir mão, né? A dimensão toda maior, né? Muito incrível. Bom. Alguma pergunta ainda, gente? Eu acabei de escrever inscrição. Francis, por favor. Olá, gente, deixa eu ver se eu consigo ativar a câmera aqui. Bom, muito bem. Então, primeiro, muito obrigada às duas, porque as suas falas eu achei super interessantes. Eu faço parte, sou pesquisadora do grupo de estudos osmanianos, e eu não ia deixar apenas que alguém mencionasse um tema tão interessante como a dimensão política do erotismo, e não deixaria passar por alto. Com certeza. Então, em vista de Betty ter comentado que Maria Luísa tem interesse nisso, nem que seja brevemente para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouco, eu gostaria de ouvir Maria Luísa um pouquinho nessa linha. E para Lisa, eu estava ouvindo você, o erotismo, como é compreendido hoje em dia, definitivamente não é o meu interesse em Avalokitara.
eu sou da linha de quem pensa que não é em vão que o leitor de Avalovara, sendo que lê pela primeira vez, ou que leu muitas vezes, como é o caso da gente, fica completamente cativado pela linguagem, né? É uma coisa assim, a gente repete as frases, e aquelas frases, estou saindo da parte diegética, poeticamente estou falando, aquelas frases fazem com que a gente sinta de uma forma muito intensa, a gente relê, a gente repensa, e a gente continua sentindo de uma forma muito intensa, mas o gênero ao qual recorre Osman é o romance, não é o poema. E também a outra coisa para a qual eu penso encaminhar, mais que uma dúvida, uma reflexão, um comentário, é que aquele silêncio do final também é o silêncio que é assim, como aquele silêncio após as guerras. Alguma coisa de muito grande aconteceu, uma morte acabou de acontecer, e aquele silêncio e aquela nada é aquilo que fica, sendo que eles acabam integrados no paraíso, né? Então, claro, eu tenho consciência de que eu estou falando não só diegeticamente, mas como alguém que não entrou na discussão do erotismo. Então, eu queria perguntar para a Lisa se você puder dar um pouquinho mais de margem à sua compreensão daquele final, né? Ou de qualquer outra coisa que você tiver a bem comentar com a gente, mas fora isso, muito obrigada para as duas. Bom, eu acho que talvez a Malu, se você preferir começar, porque eu acho que esse aspecto surgiu, né, na tua fala também, eu até retomei um pouquinho antes da Francimar falar, eu mesma retomei, né, então vai ser bom a gente te ouvir, e aí depois eu posso complementar alguma coisa. Então, minha cabeça ficou dando uma volta aqui, e eu estava pensando, assim, no erotismo, de uma maneira geral, assim, na literatura, né, nas obras que foram alvo de censura, por serem eróticas, sei lá, Cassandra Rios aqui no Brasil, ou o próprio, sei lá, Marquês de Sade, que passou não sei quantos, sei lá, 3 séculos censurado. E é muito interessante esse momento também que a gente atravessa hoje no Brasil, né, de muito conservadorismo. É impressionante como essa questão, né, do erótico, quando você fala isso às vezes causa um certo pavor, assim, das pessoas, que eu vejo como um pavor do pensamento mesmo, porque eu acho que o erotismo, ele é político nesse sentido de que ele serve para que a gente questione também algumas coisas, né, alguns interditos, algumas coisas que estão no status quo, para que a gente tire essas coisas do lugar. E eu acho que justamente por isso que ele muitas vezes acaba sendo considerado perigoso, né? E aí, Osman, no Avalovara, ele tem esse comprometimento mesmo, assim, social, de falar sobre a censura, embora não seja um livro político no sentido mais panfletário, né? Assim, é sempre de uma maneira muito lírica, talvez um pouco mais hermética para você acessar, mas aquilo está ali. E eu vejo o erotismo como uma maneira de insubmissão a partir desse ponto, a partir do ponto que ele abre para o questionamento, e abre também para uma espécie de reordenação do mundo. Me parece que isso causa um pavor muito grande, né? Principalmente nessas figuras aí, como a gente vê, a que está na presidência do Brasil e tal, essas figuras muito conservadoras que não querem que as coisas mudem, né? Não querem muito que as pessoas pensem ou que as pessoas questionem. Eu vejo por aí. Uhum. E o Ayano, que é o personagem que ele coloca, né, como essa representação, essa materialização da opressão ditatorial, e que é o oposto do Abel, né, ele se despotencializa no final. Ele mata, mas no ato de matar ele morre. Porque o que fica para o leitor é a grandeza que eles alcançam com a morte, né?
que aí é isso também, é o que essa morte significa, morte, reinício, o rito é sempre um tempo cíclico, então a morte é um reinício, né, em outra dimensão, é a criação literária que chega no final ao ápice, ou seja, ele desorganiza o clímax, o que a gente entende como clímax no romance, e eu e a Malu, a gente até propõe um pouco essa leitura como do Avalovara como um poema em prosa, até pelas imagens que ele vai mobilizando, ou pelo menos como se você tivesse prosoemas, né, pequenos poemas em prosa ao longo da narrativa, ao longo de um romance, né, justamente por esse trabalho que em alguns momentos se acirra, né, no texto como um todo. Tem momentos que são... Eu estava aqui tentando achar o que eu mais amo na vida, que é o do salto do peixe. Aquilo para mim, é absurdo, assim. Eu sempre leio para os amigos, destaco aquilo do livro, é um negócio louco. Mas é isso, é que no final, eu acho que a vida com V maiúsculo que eles alcançam se sobrepõe à morte. Então, é como se também naquilo o Ayano se despotencializasse. É como se a maior barreira ali não é... A maior barreira não é o Ayano, é a própria linguagem. Então, o Ayano vira um personagem menor, sabe? Isso é incrível, porque isso aí ele está ampliando tudo que ele fez, todo o romance, todos os personagens, e despotencializando a opressão, despotencializando a ditadura que ele denuncia ao longo de todo o romance também. Então, no ápice, ele faz com que aquele ato seja menor diante de tudo que ele conquistou ao final de um romance. E a barreira maior se torna a própria linguagem, que não dá conta e se cala, e recua, e acaba, finaliza. Né? O romance da Clarice também. E então, adoro. E acabou, né? Tem os traços. É isso, não dá conta, acaba, porque chegou ao máximo de plenitude que ele poderia ter alcançado. Mas aí, eu vou tentar aqui achar o trecho, talvez para a gente terminar. Vamos ver se é possível. Ele foi o tema do nosso evento. Exato, aquele cartaz lindo, maravilhoso. Falamos nele o tempo inteiro no Salto do Peixe. Maravilhoso de todos os tempos. Incrível. Mas é isso, para mim, o final é meio que o salto do peixe, sabe? Então, de certa forma, é como se o salto do peixe fosse um antecipador do que ia acontecer no final, sabe? Então, eu sempre fico com a imagem do salto do peixe, para mim é inigualável. É linda demais. É linda demais, é demais. Mas eu não estou achando aqui. Eu sempre dizia que era a isca de pegar a bolsicha para o pibique. Maravilhoso, é isso. Chegava na sala de aula, lia, ficava tudo aí, o que é isso? Eu cairia fácil nessa isca, eu seria a primeira a pegar. Eu também. É bom isso. Muito eu estava lembrando, quando você falou aí do Olavaiano, de uma característica dele, né? Porque ele torna infértil as mulheres com quem ele mantém relações sexuais. Olha só isso, que simbólico também. Exatamente. Essa figura desse censor, desse algoz, ele torna infértil, né? É justamente o oposto do que eu estava defendendo aqui, do erotismo enquanto uma feracidade, né? Enquanto uma fertilidade. Sim, sim. É verdade. E a mãe fica estéril, né? A mãe fica estéril. Verdade, a mãe. Sim. Exato, ele imobiliza qualquer possibilidade de vida, né? É verdade, com as mulheres tem uma história lá do bebê com os espinhos, e
temas. Bom, obrigada às duas. Obrigada, Francis. Bom, você está aí? tô. Achei, gente! Essa parte é linda. Salta o peixe das vastidões do mar. Salta o peixe, este salto nem sempre ocorre no momento propício, nem sempre advém próximo à terra, às ilhas, aos arrecifes, nem sempre há luz nessa hora. Pode o peixe encontrar um céu negro sem ventos, ou uma tempestade noturna sem relâmpagos, ou uma tempestade de raios e relâmpagos. Assim o salto, o instante do salto. Esse rápido instante pode coincidir com a treva e o silêncio, pode coincidir com o mundo ensolarado, enluarado. O peixe, no seu salto, pode nada ver, pode ver muito, pode ser visto no seu brilho de escamas e de barbatanas, pode não ser visto, pode ser cego, e também pode, no salto, encontrar no salto, exatamente no salto, uma nuvem de pássaros vorazes, ter os olhos vazados no momento de ver, ser estraçalhado, convertido em nada, devorado. E o espantoso é que esses pássaros famintos representam a única e remota possibilidade, a única, concedida ao peixe, de prolongar o salto, de não voltar às guerras negras do mar. Mas não serão essas aves, seus bicos de espada, uma outra espécie de mar, sem nome de mar? É lindo, isso antecipa o final. E no nível da linguagem é uma coisa inteira, né? Um salto mesmo de peixe. Né? Até a palavra mar, fora a questão, fora a indagação. Não serão esses pássaros, até mar, antes da indagação. Não tem pontuação, não tem ponto final, né? É incrível. Incrível. É um grande salto mesmo. Você tem que ter muito fôlego para ler. É isso. Bom, então, acho que não tem mais. Queremos, então, agradecer a vocês. Foi uma tarde maravilhosa, né? Eu acho que o programa vai ser algo, assim, extremamente interessante no sentido mesmo, como eu disse, de ampliar, né? De fazer com que vocês se conheçam, né? De que a gente, assim, mais informalmente se aproxime. Isso é uma coisa muito boa, né? E vai ser de 15 em 15 dias, eu acho que isso está claro, né? Então, no dia 2 de dezembro, acontece que no dia 2 de dezembro vai ser um pouco mais tarde, por uma questão de um dos convidados que não poderia de jeito nenhum. Vai ser às 16h30. Vai ser o único dia em que será às 16h30. Ok? Então, agradeço a todos. Obrigada. A Ara, inclusive, Obrigada. Aqui a Cássio, que nos dá o suporte. Né? Cássio, obrigada. Obrigada, Lisa. Muito bacana ouvir vocês, meninas.